Seguimos com o nosso podcast e agora contato com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, que todas as segundas-feiras gentilmente está conosco aqui. Minha amiga, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso farol. Bom dia, tudo bem, Roberto? Bom dia, tá tudo bem aí, som tá ótimo, imagem tá perfeita. Leilani, o tema de hoje é molezinha. Molezinha? Molezinha. Hoje é, hoje Vamos é ver dia então. Hoje é dia 24 de novembro, né? Exatamente daqui a É. um mês, daqui a 30 dias, estaremos vivendo a véspera do Natal. E Natal é aquele negócio, né, nas minhas visões, né? Tirando as visões cristãs em torno da data, mas invariavelmente todos acabam recebendo algum tipo de influência emocional em relação ao Natal. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, como tratar, como lidar, lembrando que a gente não deve colocar a culpa no mensageiro, né, Verani? Pois é uma data que as pessoas acabam querendo se conciliar com as famílias. Eu falo que é um momento, dezembro, pelo menos na minha vida, eu faço um balanço geral. Isso não tem a ver com o Natal, tem a ver com um fechamento. Eu falo que é um fechamento de ciclo mesmo, um fechamento de ano, e a gente tem que olhar qual é o saldo desse ano. Positivo, negativo, tô devendo para quem, né? A gente tem que fazer um balanço geral da nossa vida. Eu gosto de fazer isso não em dezembro, eu já faço isso em novembro, no final de novembro. Porque dezembro, Roberto, eu já estou planejando o meu janeiro, o meu próximo ano. Porque as pessoas às vezes ficam muito assim, porque é Natal, porque é Ano Novo, e elas acabam começando o ano do mesmo jeito, ou seja, atropelado. Porque não fizeram uma revisão dos seus hábitos, dos seus comportamentos e acabam que colocam a culpa no Deustino, né? Ai, meu Deustino, mas na verdade, quando você não se torna consciente, o inconsciente que vai comandar a sua vida e você chama isso de destino. Ah, porque Deus, porque Deus. Então, realmente, muitas pessoas colocam nas costas de Deus todos os seus problemas, mas na verdade é uma falta de autorresponsabilidade e uma revisão de tudo que foi feito. Então, o melhor momento é esse mês de novembro, é agora. Olhar para que dezembro seja um mês de reflexões, de acertar alguns ponteiros, para que janeiro você já esteja pronto para essa virada do ano, para mudar esse calendário, para realmente tomar algumas decisões que não couberam em 2025, né, Roberto? Então, eu vejo como uma oportunidade de fazer uma revisão. E é agora. Não espere dezembro, não espere as festas. Antecipe o seu final de ano, agora, para que você possa tomar algumas decisões. Tá bom, mas em torno da data em si, né, Leilani? O ideal seria que as famílias realmente repensassem muitas coisas que foram ditas, que poderiam não terem sido ditas. E os encontros familiares são quase que inevitáveis, né? E muita gente carrega para esses encontros, assim, além das frustrações pessoais, pontas que ficaram soltas ao longo do ano. Você acredita que a reconciliação, a resignar aquilo que aconteceu deve ser feito antes do Natal ou no dia de Natal? Porque senão fica um climão, não é, Nelani? Primeiro que nem todas as famílias comemoram o Natal, então acaba que muitos natais são momentos de muitos conflitos familiares, né? Então, às vezes, o que parece ser um momento de união acaba sendo muita discórdia. Eu conheço famílias que já nem existe mais essa união mais. Então, às vezes fica muito mais uma coisa obrigatória de se reunir porque é Natal. Então, dependendo das crenças religiosas, tem muitas famílias que passam o mês de dezembro simplesmente como dezembro comum. Então, muitas vezes, o Natal acaba sendo um problema para resolver conflitos mesmo. Mas eu falo que isso é muito pessoal, né, Roberto? Eu acho que é um momento que todo mundo está preocupado com o final do ano, está mais emotivo, sim, mas é um inconsciente coletivo. Vamos pensar no Natal como inconsciente coletivo. Está todo mundo pensando, mas na parte aí espiritual, talvez, ou não, mas é um momento que a gente tem que parar e refletir. O que que eu preciso fazer?
Será que eu preciso me perdoar, perdoar alguém? Mas eu não considero só o momento do Natal. Eu falo que é um fechamento de ano. Eu falo que é um momento de eu fazer uma grande revisão, que algumas pessoas que relacionam isso ao Natal, parte espiritual, podem se tornar um pouco mais emotivas. Mas, no meu ponto de vista, eu faço isso de uma forma para repensar no que eu fiz em 12 meses. Foi bom para mim? Foi bom. O que que eu mudei? Porque se eu passei um ano sem nenhuma mudança, se eu não plantei uma semente diferente ali, se eu não fiz um estudo novo, se eu não treinei mais na academia, se eu não mudei algum hábito alimentar, eu continuei sendo a mesma pessoa. Então eu falo que agora, envolvendo as questões aí, tanto familiares quanto pessoais, a gente tem que colocar tudo isso na balança. E a gente tem que aproveitar esse momento que nós ficamos mais emotivos, fragilizados, para realmente pensar como eu fui, como ser humano, como pessoa, para mim, para a minha família, para o outro, para as pessoas, para os colaboradores da minha empresa, eu como empresário, eu como professor, eu como mãe, eu como esposa. Como é que foi esse ano? O que que eu posso fazer de diferente? Eu acho que a grande reflexão é essa. Como que eu posso ser um ser humano diferente? Para mim e para os outros. Esse é o primeiro ponto, né, Roberto? É, mas aí quando você faz um saldo também, esse saldo pode ser extremamente negativo, né? Aí você pode ficar deprimido e não encontrar as saídas, até porque, não é, minha cara Leilani, algumas saídas dependem de algumas decisões que muitas vezes a gente adia, ou seja, você quer tomar, mas você fala, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E eu percebo também que essas novas gerações que estão vindo, principalmente as pessoas que nasceram nos anos 70, 80 até 90, essas gerações estão tendo uma visão diferente em relação ao Natal, ou seja, os filhos estão criando as suas próprias famílias e não necessariamente incorporando tradições das suas famílias. No seu caso, por exemplo, você tem muitas tradições natalinas, ou você já se considera alguém independente para curtir o Natal da sua maneira? Olha, Roberto, quando eu era criança nós tínhamos, mas o que eu mais gostava era de reunir toda a família de Piracicaba. Vinham todos meus tios, primos, minha avó, sempre aquela casa muito cheia. Então, o importante ali para mim era ver todos os meus primos, minha família. Eram mais de 25, 30 pessoas. Eu lembro que tinha aquelas comidas gostosas, era aquela festa. Então, isso era muito gostoso, reunir pessoas. Isso está cada vez mais extinto, né, Roberto? Não dá mais Exato. para reunir como antes. Hoje eu não comemoro mais Natal. Eu não tenho mais essa simbologia religiosa como o nascimento de Jesus Cristo. Porque quando a gente começa a estudar a fundo a Bíblia, quando a gente começa a encontrar evidências científicas, a gente sabe que Jesus Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Então, como o fato de comemorar, quando eu aprendo uma verdade, essa verdade me liberta. Então, eu não tenho mais a necessidade de comemorar isso como o nascimento de Jesus Cristo, porque isso, para mim, já foi muito mais do que comprovado de que não existe evidências nem bíblicas e nem científicas que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Então, para mim e para minha família, acaba sendo um momento que a gente se reúne para fazer esse tipo de reflexão mesmo, descansar, de terminar esse ano e de fazer essa revisão espiritual de uma forma individual, pensar o que eu posso melhorar e de estar junto. De estar junto com a família. Eu gosto, sempre estou próxima da minha mãe, do meu pai, mas aquela muvuca da família que era antes realmente vai se perdendo, porque eles vão se casando, as pessoas vão morrendo, né, Roberto? Eu tenho uma avó de 94 anos, ela é a matriarca. Era ela que era o motivo de reunir todo mundo, mas agora ela está com um pouco de demência, então já não tem uma necessidade de estar todo mundo. Ela ia para a cozinha, cozinhava todo, ficava o dia inteiro cozinhando. Era minha mãe na cozinha, minhas tias, era aquela mesa farta, mas todo mundo já cansou disso, né, Roberto? Porque daí poucos cozinhavam e a galera sentava, devorava, e aquela loucura. Então, assim, foi se perdendo também o tempo para fazer tudo isso e cansava muito todo mundo. Então, começou a diminuir. E começou a diminuir essas questões de reunir todo mundo dessa forma. E eu sempre pergunto para as pessoas, outras famílias, eles falam, depois
que a matriarca morre, a gente vai perdendo também o contato, né? E vai, Exato. cada família vai para um lado. E muitas pessoas hoje, como eu, Roberto, eu viajo no Natal. Eu viajo, eu quero descansar, eu quero me conectar, eu vou eu vou me conectar com a natureza, eu vou me restaurar, eu vou me aterrar. Então eu falo que é um momento espiritual para mim. Eu falo que é um momento que eu gosto de agradecer pelo ano, pelas conquistas, pelas derrotas, pelas situações difíceis, mas que você soube superar, que Deus esteve presente na sua vida te dando ali te dando força para que você pudesse vencer os seus obstáculos. Então é um momento que eu falo de revisão. A vida, quando ela não pode ser revisada, não vale a pena ser vivida. Então, que momento você deve fazer isso? Não é pulando ondinha, não é vestindo branco, não é nada disso, sabe, Roberto? É um momento de você, de introspecção, de autorreflexão. E é um momento muito pessoal. E eu fico mais quieta. Dezembro é um mês que eu fico mais quieta, eu fico revisando tudo isso, eu fico renovando as minhas energias. A palavra realmente é essa, porque eu quero começar o ano realmente com novas metas, novas rotas. Então, o que não deu muito certo, eu já pego outra rota, eu recalculo essa rota. Quais são meus objetivos para o ano que vem? Talvez algumas coisas que você colocou como meta esse ano não deu tempo de concluir todas, mas não desista. Já continue isso, faz alguns ajustes e continue. Ah, eu queria ter perdido 10 quilos, não consegui, só perdi 2. Ok, ajusta essa rota e continua. Ah, eu não consegui abrir a minha empresa, tô enrolado. Ok, vamos ajustar isso aí, vamos fazer algum treinamento, vamos contratar alguma pessoa, alguém para te ajudar e continue nesse caminho de evolução. É isso que nós precisamos, evoluir, Roberto. Mas para isso a gente não pode deixar a vida me levar. Não pode ficar só tocando o Zeca Pagodinho na cabeça, não. Deixa a vida me levar por muito tempo. Então eu falo que esse é o momento de a gente fazer grandes reflexões e mudanças, porque se deixar no piloto automático, vai ser mais um ano, tudo de novo, nada novo, e enquanto eu não tomar algumas decisões, o novo não entra na minha vida. E para que o novo entre, eu preciso deixar o velho ir. O deixar ir é muito difícil. Desapegar, Roberto, é muito difícil. Quando eu falo Uhum. desapegar, é de pessoas, de coisas, de hábitos, de lugares que eu estou apegado. Então eu falo que o maior fracasso do ser humano é o apego. Em cima disso, Leilani, você sabe que uma das maiores dificuldades que eu percebo que a vida nos impõe é quando a gente tem que facilitar alguma coisa, né? Você tem que facilitar a sua vida, você tem que facilitar o seu dia, facilitar o modo com o qual você enxerga a própria vida. E a tendência nossa é sempre de complicar as coisas, né? Por que que a gente não consegue facilitar um pouco, hein, Leilani? Porque a gente já tem segundo a neurociência, um viés da negatividade muito grande. A gente gosta de encontrar problema. E a gente Uhum. também tem um péssimo hábito de querer resolver o problema do outro. Porque se eu Sim. salvar o problema do outro, eu não preciso olhar para o meu. E sempre o problema do outro é mais gostoso. Uhum. Então a gente tem esse péssimo hábito mesmo, a gente é condicionado a isso. Mas isso também diz muito as nossas dores emocionais, as nossas feridas emocionais, a nossa personalidade, né? É o como nós fomos forjados desde a infância. Mas a gente precisa realmente deixar a vida mais leve. Eu lembro que a minha psicóloga falava, Ilani, solta o controle, relaxa. Eu falava, onde está o botão que aperta isso? Porque eu não sei soltar, como é que eu relaxo? Então, se você foi uma pessoa que cresceu sempre tendo que ser perfeita para não tomar uma bronca, se você precisava ser útil para ser reconhecida, amada e valorizada, então você é difícil soltar o controle. Ou que você precisou muitas vezes se proteger, sendo que era muito criança, mas precisou aprender a se proteger muito cedo. Deixou de ser criança e se tornou uma adulta aí precoce por conta de responsabilidades ou por conta da criação mesmo. Então, tudo isso está já incorporado dentro da nossa personalidade. Já fomos forjados com isso. Agora, soltar esse controle e cuidar da própria vida, sem achar que eu preciso cuidar de alguém para ser valorizada, realmente a gente precisa fazer um bom análise pessoal, recondicionar esse cérebro, poder soltar é muito difícil. Falar em deixar ir, então,
é mais difícil ainda. Como que eu posso deixar? Porque você fica achando que vai perder algo muito importante, né? Então é um trabalho profundo que eu falo sempre de autoconhecimento, Roberto, para que a gente possa identificar quais são as nossas feridas, onde a gente está amarrado, por que que eu estou sempre reagindo dessa forma, né? E onde está a raiz desse problema. Porque, na verdade, o chão que a gente pisa, eu sempre falo isso para as minhas mentoras, para as minhas alunas, o chão que a gente pisa, a vida adulta, é a nossa infância. Então, todas essas situações que a gente entra em pânico, todas essas restrições, a reatividade da gente, não é o adulto. Ali tem uma criança que, em algum momento, ela sentiu rejeitada, abandonada, então ela está sempre reagindo mesmo adulta. Então, dentro desse corpo de um adulto, sempre tem uma criança ali que teve que lidar com situações de não tinha um repertório emocional naquele momento, mas que agora a gente, adulta, grande, com o nosso cérebro formado, a gente pode olhar para isso e, como que eu digo, é, redefinir, né? Mudar os códigos mentais e sanar esses problemas e colocar um novo programa mental. Então eu preciso reprogramar para que eu possa ter um próximo ano muito mais leve e para que eu possa entender, hoje adulta, que eu posso ser feliz, eu posso ser mais leve e que eu não preciso ficar com as rédeas curtas ali segurando o tempo todo, que o que é mais importante é a gente entender que a gente é co-criador com Deus. A gente é filho. A gente precisa receber do Pai esse poder mesmo de co-criar, de sentir, de visualizar o que você quer, de desejar e ter. A gente tem esse poder de co-criar aquilo que a gente deseja no nosso íntimo. Então, se a gente quer, eu quero, visualizo tudo perfeito, estou co-criando, mas se eu fico na rédea aqui, ó, eu ainda estou no controle. Eu não confio, eu não tenho fé que aquilo realmente possa acontecer. Então a gente fala assim: primeiro, deseje do fundo do seu coração, mentaliza, coloca tudo aqui, ó, no campo da visualização. Sinta aquela emoção. E agora solta. Solta, porque o como não é você. Não é. Você só tem que cocriar. Agora permita que o universo, que Deus, que o Pai possa colocar as portas na sua frente para que você ponha o pé e ele coloca o chão. Mas a gente fica o tempo todo, Roberto, aqui na rédea curta, né? A gente não respira. A gente está o tempo todo ansioso. O fato da gente não soltar o controle, não soltar esse apego pelas coisas, pelas pessoas, a gente nem respira. Então, esse corpo está todo o tempo em hipervigilância, inflamado, hipervigilante, estressado, tomando remédio para ansiedade. Então, a receita, além de trabalhar esse autoconhecimento, essa autorreflexão, é você se permitir a desejar, visualizar e soltar o controle. Porque é só assim que as coisas começam a mudar diante da sua vida. Fantástico. E é o que eu digo sempre, né? Não pense mal do Papai Noel. O Papai Noel não tem nada a ver com isso, né? O Papai Papai Noel, a não é rede, comércio, né, Roberto? É é, comércio, é tudo muito é, instigante, a cor vermelha para você poder comprar mesmo, as lojas estão todas enfeitadas, mas tudo isso para mim são símbolos do comércio, para mim é tudo isso comércio. Para mim isso não tem nada a ver com Deus, com Jesus Cristo, porque se a gente for estudar a fundo mesmo, a gente vai descobrir que tudo isso tem outras raízes. E se a gente é. for estudar, a gente vai identificar raízes muito mais pagãs do que cristãs. Vamos simplificar o Natal, vamos simplificar e fazer todas essas metas que você sugeriu, construir esse arcabouço de metas para um ano melhor, mas isso será tema para um outro papo que a gente vai ter aqui. Por enquanto, Lerani, muitíssimo obrigado mais uma vez por jogar luz nesse programa, nesse podcast. Espero que você tenha uma ótima semana e até uma próxima. E até a próxima. É o que é mais importante, Roberto, para fechar o ano: amor, alto amor. Não tem outro caminho, não é? Se Deus Isso é aí. amor, eu preciso aprender a me amar. Só que para aprender a me amar, eu preciso estar conectado com a fonte. Qual é a fonte?
Nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós falamos que somos cristãos, falamos que Deus é, mas ninguém faz disso um hábito, né? É. Então é muito importante a gente resgatar hábitos espirituais, orar antes de se alimentar, orar com os filhos antes de dormir. Nós estamos perdendo hábitos. Não é só o hábito de se reunir com a família. A gente está deixando Deus lá no fim da fila. Porque falar que acredita em Deus é uma coisa, conhecê-lo é bem diferente e praticar a espiritualidade é mais complexo ainda, não é? Exatamente, Então, a exatamente. palavra final para a gente fechar o nosso ano, fazer um balanço bem legal aí, é amor, alto amor. Porque se eu não me amo, eu não dou o que eu não tenho, certo? Ninguém dá o que não tem. Então, se você não é capaz de se cuidar, cuidar da sua vida, se valorizar, cuidar da sua alimentação, do seu corpo, da sua mente, o que você pode oferecer de bom para mim? Uhum. É por aí. Então, comece com o alto amor, porque é só se amando você vai amar o próximo como a ti mesmo. É isso aí. Obrigado. Até a próxima, meu Até querido. a Beijo. próxima. Valeu, beijo.